Boa noite, meninos. Eu tava me esquecendo da correção da atividade de vocês, mas lembrei. Então vamos aqui rapidinho, tá? É, eu pedi para vocês fazerem a curva, né, de uma criança. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. O Lucas, que tinha 9 meses, e aí eu dei os pesos para vocês: o nascimento, e até 9 meses, as medidas de crescimento, depois para fazer o IMC, tá? E então vamos lá. Sobre as curvas, a curva de peso do Lucas era essa aqui. A maioria de vocês esqueceu da pesagem da alta, que estava aqui, ó, tá? Então, as questões relacionadas a habilidades com gráficos eu relevei, né? Porque até eu, assim, eu não tenho essas habilidades todas computacionais, mas o gráfico tinha que manter um desenhozinho assim mais ou menos, né? Que desse para ver uma alteração aqui na curva realmente do bebê, tá? Então a curva do Lucas era essa aqui. Com base na curva, pessoal, coisa que muitos esqueceram também, eu pedi para vocês orientarem, tá? A situação nutricional de Lucas. Então, de maneira bem resumida, porque eu não passei nenhum dado para vocês, né? Mas como que a gente interpreta essa curva? Essa curva estava indo muito bem aqui até o quarto, quinto mês de vida, e depois a gente começou a ter uma mudança no padrão. Ela, ao invés de continuar seguindo aqui a linha verde, né, ela começou a ficar descendente. Então, o que nós precisamos fazer enquanto enfermeiros? A gente precisa fazer uma investigação, tá? Então, essa aqui não é uma curva que está legal, não é uma curva desesperadora também, mas não é uma curva que está boa, que está saudável. Então, a gente precisa estar fazendo investigação. Então, eu preciso saber se esse bebê está em aleitamento materno ainda, se ele usa fórmula, como que é a alimentação dessa criança, porque a gente vai ver na nossa aulinha de alimentação complementar, a alimentação é muito importante, principalmente em crianças que não são amamentadas. Nas crianças amamentadas, o leite materno é a principal fonte de energia até de nutrientes no primeiro ano de vida. Mas nas crianças que não são amamentadas, muitas vezes os pais começam com a alimentação e começam a diminuir nas mamadeiras e a criança não está comendo tão bem assim. Ou está comendo um alimento com uma qualidade não muito legal. As papinhas muito processadas, por exemplo, né? Papinha batida no liquidificador, peneirada, a gente perde muito nutriente. Então, não é uma curva legal, a gente precisa estar fazendo investigação, ok? Essa aqui é a curva de crescimento, tá? É a curva que teve uma desaceleração, mas ela retomou o padrão de crescimento, tá? Então não é uma curva que está preocupante. Curva de crescimento de Lucas. A curva do IMC demonstra muito bem. Então, na nossa aulinha eu falei com vocês que a curva do IMC ela vai mostrar pra gente um pouco melhor o ganho de peso em relação à altura. Então, como ele ganhou a altura bem, mas não ganhou peso bem, na curva de IMC isso fica super visível, tá? Então, vê que a gente precisa de intervenção. Essa curva ela precisa se manter. Então, vocês conseguem ver que ela não é uma curva ascendente igual a de peso. Ela sobe e depois ela mesma começa a cair, tá? É o padrão que segue. Mas a gente não pode ter essa queda de percentil enorme igual teve aqui. Isso é reflexo do ganho de peso que foi inadequado, tá bom? Então, a primeira questão era essa, né? A questão 1, 2 e 3, aliás. E aí depois na questão 4, eu tô falando que na consulta de 6 meses, você percebe que Lucas não rola, né? Realizando ativamente a mudança da posição da barriga para cima para de bruços. Porque muitas vezes os pais consideram rolar a criança ficar de lado e cair de bruços, tá? Isso não é rolar. Rolar para nós, enquanto marco, é a criança sair de barriga para cima e mudar de barriga para baixo, e vice-versa. Então, eu pergunto se Lucas está dentro do marco e qual conduta a ser adequada. O marco, pessoal, é até 6 meses, tá? Então, nesse 6º mês, Lucas ele precisa aprender a rolar. Então, ele está aí no limite do marco e eu preciso estar agendando uma reavaliação.
tá? Então, quem colocou que sim, que não, né? Desde que falou que precisa ser reavaliado e estar estimulando, tá? Esse estímulo é o quê? Colocar o bebê no chão, superfície firme, tá bom? Eu considerei. Professor, e a nota, né? Que eu sei que é o de interesse de vocês. Essas avaliações fazem parte da nossa avaliação processual. Então, essa nota vai ser lançada depois, porque tem a hashtag, tem as questões. Eu fiz um quebra-cabeça para vocês essa semana. E à medida, toda semana vai ter uma atividadezinha, né? E no final daí da avaliação processual, vocês vão ter a nota de vocês, tá bom? Uma vai compensando a outra, assim como no bimestre passado. Quais são os fatores necessários para um crescimento e desenvolvimento saudável? Crescimento e desenvolvimento, eu tenho duas coisas, né? Então, uma parte é genética, né? Principalmente quando a gente fala de crescimento, mas eu preciso de uma alimentação saudável, sono adequado, uma criança que seja bem cuidada, que ela tenha acesso a afeto, ela cresça em um ambiente seguro, livre de violência, ela tenha acesso a nutrientes adequados, tem algumas vitaminas que a gente precisa estar fazendo reposição, né? Então é multifatorial, tá? Eu preciso de hábitos de vida saudáveis, né? Eu preciso de cuidadores disponíveis e uma grande parte é genética, tá? Número 6, Luna, mãe de Lucas, na consulta de 9 meses, questiona que o filho dela tem acordado 3 vezes na noite, além de chorar muito quando se afasta dela. Ela acha que a criança está mal acostumada com mãe de colo e quer saber o que pode fazer para mudar isso. Como você orientaria, Luna? Nós falamos um pouquinho na nossa aula sobre desenvolvimento. A criança com 9 meses ela está passando aí pelo auge da angústia da separação, que é quando ela percebe que ela é uma pessoa, a mãe é outra diferente, a mãe pode se afastar e ela não tem certeza se a mãe vai voltar. Então, ela chora muito sempre que a mãe sai do campo de visão dela. É uma fase de envolvimento normal, todas as crianças vão passar. Então, orientar, né, alunas sobre a angústia da separação, falar que é normal, que é uma fase que vai passar, que o bebê precisa ser atendido para se sentir seguro. E ela pode estar brincando, né, de esconder, achou, para a criança adquirir melhor essa noção de permanência. De quando a mãe sai do campo de visão, ela não desapareceu para nunca mais voltar, mas ela vai voltar. Né? Quanto à questão do sono, uma criança de 9 meses acordar 3 vezes na noite é super normal, tá? Não tem nada de alterado aqui. A orientar quanto aos hábitos de sono saudáveis, né? Então, uma criança de 9 meses não tem que ter acesso à tela em horário nenhum, mas muito menos à noite. Sobre uma rotina flexível, tá? E quase todos falam de rotina, né? Muito importante, mas eu gostaria de frisar o flexível, porque pra gente parece óbvio, mas muitos pais, eles cometem esses extremos, são casos que eu já acompanhei de perto, da criança lá gritando, berrando de sono, e os pais não permitirem que a criança durma porque era tipo 3 horas e o horário da criança dormir era 4. Então a criança estava lá gritando, né? A tortura, privação de sono é um método de tortura. E os pais vão colocar porque a rotina diz que a criança tinha que tirar a soneca às 4 horas, por exemplo. Então a gente precisa orientar que essa rotina tem que ser flexível. Mas diminuir sons, né, estímulo luminoso à noite e seguir a rotina não é sequência de horários, é sequência de acontecimentos. Então, por exemplo, jantar, tomar banho, escovar o dente, ler uma história, cantar música, mamar e dormir. Então, pode começar às 7, pode começar às 8. O importante é manter a sequência dos acontecimentos. E a questão número 7, a diretora da creche que fica no bairro da sua unidade básica de saúde pede que você oriente os professores quanto ao desfraude coletivo, que deve iniciar em fevereiro. Como você orientaria a diretora? Então, a primeira coisa a ser falado, pessoal, é que nós não apoiamos desfraude coletivo. Enquanto profissionais de saúde, não há evidência para isso. O desfraude coletivo significa desfraudar todas as crianças. Então, muitos de vocês colocaram indiretamente nas respostas que tem que respeitar o tempo da criança e tudo, mas é importante a gente frisar que desfraude coletivo é uma prática danosa para a vida da criança, tá? Que vai causar um desfraude precoce, vai causar um desfraude por treinamento e todas as implicações do desfraude precoce. Então, não apoiamos desfraude coletivo. Então, o que nós temos que fazer é orientar a diretora sobre os malefícios de um treinamento para uso do banheiro. Então, falar que o desfraude ele é um fator do desenvolvimento da criança, que ele vai ser atingido quando a criança tiver maturidade para isso,
tá? Falar sobre os sinais de desfraude, que o desfraude deve ser iniciado somente na 5ª fase, quando a criança avisa antes de ir ao banheiro e ela consegue segurar até chegar ao banheiro, tá? E falar sobre as consequências negativas, né? A encoprese, enurese noturna, e os traumas relacionados ao treinamento no desfraude. Então, essa questão, né, inclusive alguns colocaram, e tá errado, de ficar levando a criança, pedir para ficar levando mais roupa para não por causa de troca. Se a criança está tendo muito escape, pessoal, o que a gente tem que fazer não é levar mais roupa, é botar a fralda, tá? No desfraude, no tempo certo, a criança não fica tendo escape, porque ela identifica quando ela vai fazer xixi, por exemplo, ela espera. Se ela tá ficando molhada, porque ela tá tendo escape, porque ela não tá tendo controle do esfíncter e não chegou a hora do desfraude. Tá bom? Então, a gente tem que estar fazendo essa orientação. Então, a correção dos nossos exercícios foram essas, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no fórum ou me procurando, que a gente vai esclarecer, tá bom? Até mais!